Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Eu estou numa expectativa de ministrar a vocês. Eu ministrei na semana passada e hoje o Senhor Deus colocou uma palavra. Me dê minha Bíblia, por favor, filha. Colocou uma palavra no meu coração e hoje pela manhã ministrei aos presbíteros e hoje à tarde debrucei sobre o texto de novo. E eu sei que o Senhor Deus há de falar com você a respeito dessa questão da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o próximo. Lucas capítulo 10. Hoje às 7 horas da manhã nós estávamos aqui, presbíteros, tomando um café, conversando sobre o culto das 17 horas e dinâmicas dessa igreja, né? Depois da escola bíblica dominical, saí daqui, já era quase 1 hora da tarde, alguns compromissos agendados, de almoçar com a minha esposa maravilhosa, encontrar amigos, né? Fala mais alto, filho. Amém. Pô, a gente combinou em casa, pô, né? Pô, Lucas capítulo 10, né? A gente sempre encontra nos restaurantes com amigos, né? Hoje encontrei com o pastor Ananias, coisa maravilhosa, aqui baixinho. Sou apaixonado com o pastor Ananias, a Áurea e as suas filhas, Gabriela e a Maiara. Gabriela está voando alto, né? A gente quase não vê em Xerém mais. Mais fácil ver pastor Cláudio Duarte em Xerém do que Gabriela Lopes aqui, né? Lopes? Mas a Maiara a gente sempre tem conosco. Vamos lá, querido. Atos capítulo 10, versículo 25. Mas é 10, viu, irmãos? Eu falei errado a primeira vez, me desculpa aí. É a primeira de muitas que vão acontecer essa noite ainda. Já peço perdão antecipado aí para os irmãos. Primeira não, né? Lucas 10, 25. Acharam? Diga amém. Então vamos ficar de pé, vamos um pouquinho? Espichar a perna, você vai ficar um tempinho sentado. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe respondeu: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram, lhe causaram muitos ferimentos. Retirando-se, deitou-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto e, vendo, compadeceu-se dele, e chegando-se perto, chegando-se, pesou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Pai amado, eu peço que nessa noite as nossas mentes estejam livres para receber a tua palavra e que elas desçam ao nosso coração sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento, Senhor Deus. Há uma mensagem que nós precisamos ouvir e aprender. Ó Senhor Deus, há uma prática que nós precisamos torná-la, Senhor Deus, usual em nossos dias. Ó Senhor Deus, há uma obra que o teu Espírito Santo quer e nós estamos dispostos, ó Senhor Deus,
a deixá-lo que Ele realize em cada um de nós. E isso só é possível pela Tua palavra que entra no nosso coração e nos convence da nossa responsabilidade, Senhor Deus, nos convence dos nossos direitos, ó Senhor, ó Pai, do bem que nós podemos fazer quando nós, ó Senhor Deus, cumprimos aquilo que está no Teu coração para as nossas vidas. Se há alguém aqui nessa noite que hoje é a primeira vez que ele vai ter o contato com a Tua palavra, Senhor Deus, que esta seja uma mensagem agradável aos seus corações. Ó Senhor Deus, não por aquilo que ele quer ouvir, mas pela necessidade que ele tem de ouvir, ó Pai. A nós que esse texto é tão comum, ó Senhor Deus, alguns até sabem de cor essa passagem, Senhor, podemos ler em várias versões. A nós pedimos, ó Pai, não deixe que o casual, o habitual, possa ser um impedimento para que nós possamos enxergar nesse texto uma nova mensagem, Senhor Deus. Ó Pai, mas todos nós sejamos enriquecidos com aquilo que Tu tens para nós. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Podem sentar. Eu sempre cometo esse erro com os meus amigos, que eles são mais próximos, mas a esposa do Marcos está aí também, não está, Marcos? Sua esposa? Rogério, ó, botei na cabeça. Rogério, sua esposa está aí também? Está lá na casa da criança, né, Rogério? Desculpa aí. Eu sou assim mesmo, eu troco o nome. Hoje eu estava atendendo uma pessoa no gabinete, o Júnior chegou, e quando ele chegou eu falei, Rebeca. A Rebeca estava dando aula do lado, na sala. Aí ela veio. Você me chamou? Não, é o Júnior que eu estava chamando, né? Eu só falei o nome errado. Se eu faço isso com os meus filhos, imagine com os outros, né? Diga comigo assim, meu chamado é alcançar. Você tem ideia e compreende isso, irmãos? Há um legado sobre a nossa vida, há um chamado sobre a nossa vida, a alcançar pessoas, a alcançar objetivos, mas principalmente a alcançar o propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo que Deus faz tem um propósito, e quando nós nascemos pelas mãos do Criador, já havia um propósito determinado para a vida de cada um de nós, um propósito que foi revelado a nós no Antigo Testamento, através do relacionamento de Deus com Adão, com Noé, com Abraão. Deus apresentou-se a esses homens e disse a Adão, ei Adão, o meu propósito para a tua vida é que tu não esteja só, é que tu se junte a uma mulher, deixando o seu pai e a sua mãe, se torne uma só carne com essa mulher. Deus estava falando do propósito que estava no coração dele para a vida daquele casal. Meu propósito é que vocês se multipliquem, vocês enchem a terra e que vocês cuidem e guardem desse jardim. Quando Deus chamou a Noé, Deus disse, eu estou arrependido de ter criado o ser humano. Ele se desviou dos meus propósitos, ele se tornou um ser imoral, ele se tornou um ser violento, cruel, a ponto de eu me arrepender de ter criado esse homem, e eu vou destruir todos, e eu vou recomeçar novamente. E Noé, eu achei em você uma justiça, para que através de você e da sua família, eu possa recomeçar esse projeto. Marcos, me dê um pouquinho de retorno mais aqui, por favor. Eu recomece esse projeto, e eu consiga caminhar um pouco mais com você, com essa humanidade. Quando Deus chamou Abraão, Deus de cara já revelou o propósito dele para Abraão. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, eu vou te levar para uma terra que você não conhece. Lá você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra. E Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. E Deus, ele foi se revelando aos homens no Antigo Testamento, e depois passou pelos profetas que ele separou. E quando separou, ele logo já disse a esses homens qual era o propósito dele para a vida desses homens. Ele chamou Jeremias e disse, Jeremias, você vai ser a minha boca nas nações, você vai construir, você vai derrubar. Não diga, Jeremias, que você é criança, porque eu estou te fazendo um grande profeta entre as nações. Ele chamou Isaías e mostrou a Isaías que ele tinha um chamado, que ele tinha uma necessidade de alguém que pudesse ser enviado. E quando Isaías responde o chamado de Deus, Deus então pega uma brasa de um altar
com uma tenaz, toca na boca de Isaías. Isaías se torna o profeta messiânico do Antigo Testamento, que mesmo vivendo 700 anos de Cristo, ele consegue captar, escrever e transmitir à sua geração e aquelas que viriam depois dele, o plano que Deus tinha para a humanidade, através do servo sofredor, através do Messias que viria a esse mundo. No Antigo Testamento, Deus ainda usa esses profetas para eles estarem dentro dos reinos, orientando os reis, as atitudes que eles deveriam tomar, o caminho que eles deveriam dar à nação. Deus, ele sempre revelou o propósito dele aos seres humanos. No Novo Testamento, ele faz isso através de Jesus, dando a nós o seu Filho, e no seu Filho um modelo de como é que nós devemos viver e cumprir esse propósito de Deus na nossa vida. E no livro de Atos dos Apóstolos, Deus nos dá um espírito capacitador, que passa a habitar dentro de cada um de nós, nos capacitando a viver o propósito de Deus para a nossa vida. Depois de tudo isso, irmãos, eu não posso olhar para essa congregação que está diante de mim, da minha vida, e achar que Deus ainda não revelou o propósito que Ele tem para a sua vida e para a minha também. Eu penso que às vezes nós não conseguimos ouvir como deve se ouvir, nós não conseguimos ler como deveríamos ler, nós não damos a devida importância como nós deveríamos dar, mas Deus já revelou o propósito dEle para a sua vida. Deus já revelou para a minha vida, e nós não podemos ignorar mais esse chamado a alcançar pessoas, a mudar os ambientes em nossa volta, a transformar aqueles que o Senhor Deus tem nos dado. E eu não sei qual é a área específica que Deus há de usar você, ou esteja usando você, mas eu sei com toda a convicção que quando Deus te criou ainda no ventre da sua mãe, Deus tinha um propósito para a sua vida, e esse propósito precisa se cumprir no seu dia a dia e no chamado que Ele tem para a sua vida. Nós não nascemos, irmãos, para comprar um belo de um carro, para ter uma casa e dizer minha casa, minha vida. Sua vida não pode se resumir a comprar uma casa, seja ela de praia, seja ela em um bom condomínio, seja ela ainda num lugar que cabe no seu bolso. O propósito de Deus não é que você sofra como um ser dependente de um outro indivíduo, que você seja vítima, irmão, das atitudes das pessoas para com você. Não, Deus não tinha um propósito tão pequeno. O propósito de Deus para nós é muito maior. O propósito de Deus para nós é a eternidade. O propósito de Deus é que nós levemos o máximo que nós possamos, que nós podemos, de pessoas conosco para a eternidade. O propósito de Deus para a nossa vida é que nós olhemos uma pessoa como Deus olha, sabendo que essa pessoa é mais valiosa do que o mundo inteiro, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. O propósito de Deus é criar em nós uma concepção de que a vida é a coisa mais valiosa que tem nesse mundo, e que nós a recebemos e podemos, através do que nós recebemos de Deus para a nossa vida, transformar pessoas, ambientes, lugares, situações que estão em nossa volta. Quando eu olho para essa parábola, Jesus Cristo falando sobre ela, eu vejo que as oportunidades, elas surgem todos os dias diante de nós, irmãos, de cumprir o chamado que nós temos, o propósito de Deus para a nossa vida. É um caso casual de um homem que está saindo de Jerusalém, descendo para Jericó. Não quero entrar aqui nas questões que envolvem esse quadro que Jesus Cristo pintou diante desse homem que vai mal intencionado até Jesus. Mas esse homem, ele é assaltado por alguém, esses assaltantes lhe faz mal e joga ele semi-morto lá, caído no chão. E com isso as pessoas que vão passar por ali, elas vão ter a oportunidade de fazer a diferença na vida daquela pessoa que está caída ali. E o quadro, ele se desenrola com Jesus dizendo do sacerdote que passa primeiro, e se ele está vindo de Jerusalém, passando por aquela cidade, certamente ele está vindo do templo, do culto, da oferta, do sacrifício, da sua atividade religiosa em Jerusalém, e está indo embora para casa. Mas ele vê aquele homem caído ali à beira da estrada, e ele passa de lado, ele não se importa com aquele quadro, e ele continua a sua caminhada, como se ele não tivesse nada a ver com aquele quadro.
Os irmãos sabem que eu já falei algumas vezes as 3 filosofias que nos fazem entender esse texto. A primeira é a filosofia do ladrão que assaltou aquele camarada. E a filosofia do ladrão é: o que é seu até eu poder tomar, porque se eu puder tomar vai ser meu. O ladrão não quer saber quanto te custou, se tem algum valor sentimental, se vai te trazer algum dano, se vai te dar prejuízo. O pensamento do ladrão é tirar o que você tem. A segunda filosofia é do sacerdote, do levita, que quando passa, olha aquele homem, e ele decide passar de lado, ele está sendo levado pela filosofia de que o que é seu, o que é meu, eu não tenho nada a ver com a sua vida, você não deveria passar por essa estrada perigosa, decidiu passar, foi assaltado, agora você arque com as responsabilidades e consequências. Então o que é meu, o que é seu, Deus por todo, cada um por si, e vamos tocar a vida, né? Você conhece alguém assim? Tem algumas pessoas assim em nossa volta. Mas a Bíblia diz que depois do levita e do sacerdote, depois do sacerdote e levita, passa um homem samaritano. Por que um samaritano? Porque o samaritano, aos olhos judeus, é um ser desprezado, uma sub-raça. Dizem que quando um filho nascia de um judeu, ele orava para que, quando uma mulher se engravidava de um judeu, ele orava por 3, deixa eu ver se eu lembro aqui, se alguém souber pode me ajudar. Ele orava e ele buscava em Deus 2 respostas. Primeiro, que aquela criança fosse homem, porque a mulher não tinha muito valor no papel da cultura judaica. Segundo, ele orava para que não fosse samaritano, porque eles excomungavam o samaritano. E o terceiro eu não lembro aqui também, vou me esforçar para falar muito não. Mas os samaritanos, eles eram desprezados, eles eram excluídos, e Jesus usa a figura disso. Jesus uma vez expulsou o demônio, e quando ele expulsou o demônio, as pessoas falaram: ele expulsa por Beelzebu. Acusou que Jesus Cristo estava expulsando o demônio por um espírito maior, por um demônio mais poderoso. E aí alguém disse: eu não falei que ele era samaritano, ou seja, eu não xinguei ele de samaritano. Aí ele está expulsando o demônio pelo samaritano, e Jesus usa a figura do samaritano como mestre da lei, para mostrar aquele que a sociedade olha para ele, não dá nenhum valor a ele. Aliás, o discrimina, o deixa de lado. É esse que, às vezes, de onde nós não esperamos, que é cumprido o propósito ou o chamado. E a Bíblia diz que o samaritano, passando por ali, ele viu aquele homem, ele então parou a sua caminhada, ele pegou um vidro de azeite, deitou sobre a ferida, botou sobre o lombo do seu animal, levou até o hotel mais perto, deu 2 denários para pagar a despesa daquele homem naquela hospedaria, e ainda disse: se gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar, eu pago a despesa desse homem. E aí vem a terceira filosofia dessa história, que é a filosofia de o que é meu, até você precisar, porque quando você precisar, vai passar a ser seu. Quando nós olhamos para o nosso ser e pensamos que o que ele está vivendo não tem nada a ver conosco, ele não deveria ter casado com essa pessoa, ele não deveria ter feito o que ele fez, ele não deveria ter entrado nessa história, ele não deveria ter se metido nessa confusão. Se meteu, o problema é dele. Quando nós saímos da nossa casa de manhã, irmãos, entramos no nosso carro ou pegamos a nossa bicicleta e nós assistimos do lado da nossa casa ou na rua que nós passamos, um pai maltratando um filho sendo irresponsável com o seu pai, desonroso, desrespeitoso. Quando nós vemos uma mulher sendo agredida pelo marido, quando nós olhamos aquilo que está em nossa volta e nós não nos envolvemos com isso, ainda que seja em oração ou uma estratégia para alcançar essa pessoa, a filosofia que está predominando é: eu não tenho nada com isso. Como se nós estivéssemos naquela rua, morando naquela casa, simplesmente por um acaso e escolha nossa. Mas quando nós entendemos o chamado de alcançar aqueles que estão em nossa volta, nós entendemos que Deus nos colocou naquele lugar para que nós pudéssemos ser luz no meio das trevas, para que nós pudéssemos ser sal e salgar essa comunidade, dando sabor e preservando os valores divinos e morais para aqueles que estão em nossa volta. Que Deus nos colocou ali para transformar aquela rua, aquele ambiente, aquele lugar. Porque o chamado que Deus tem para nós é transformar aquilo que está em nossa volta. Quando Jesus chegava em uma cidade, aquela cidade era transformada, irmãos.
Não é porque ele era o filho de Deus, não. É porque ele era o filho do homem. E ele chegava naquela cidade com uma resposta, irmãos, para os problemas e as dúvidas das pessoas que moravam naquela cidade. Jesus chega em Sicá, na região de Samaria, e ele encontra ao meio-dia uma mulher pegando água, e ele começa um diálogo com ela, revela a sua vida, e aquela mulher, tomada pela revelação de Deus, não de um homem que deu atenção a ela vai às pessoas, sem se importar com a sua reputação, com a sua história naquela cidade, e ela se torna então naquele lugar uma pessoa que vai falar das coisas de Deus, das experiências que ela teve com Jesus, e ela vai chamar as pessoas para ir até Jesus, para que elas pudessem experimentar as mesmas coisas. Quando nós olhamos para essa parábola, nós olhamos e vemos que ela pode ter um significado alegórico, onde cada personagem da história, ele pode representar uma pessoa que está em nossa volta. Não se exercite muito, para que a sua mente não vá muito longe, mas faça uma leitura das pessoas que estão em sua volta, no trabalho, na sua família, na rua que você mora, na igreja que você congrega, na sua rede de Facebook. Nós vamos ter pessoas diversas, e esse quadro que Jesus Cristo pinta, alegoricamente, nós vamos encontrar alguns personagens que figuram algumas pessoas que transitam em nossa volta. Por exemplo, a vítima aqui, ela pode ser a vítima, pode ser a figura do pecador perdido. Esse camarada que está no caminho, andando irresponsavelmente a meio aos perigos da vida, qualquer hora ele pode pegar uma AIDS, ele pode levar um tiro de uma bala perdida, ele pode cair numa beira de estrada, ele pode ser assaltado. É um pecador perdido que entra e sai de lugares irresponsavelmente. Por exemplo, o sacerdote e o levita, ele pode ser um representante da lei e do sacrifício, incapaz de salvar qualquer pessoa, de mudar a vida de qualquer pessoa. Irmãos, religião não muda a vida de ninguém, religião não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida de alguém é o Evangelho de Cristo, é a graça que nós cantamos nessa noite, é a misericórdia e a bondade de Deus, a qual nós nos escondemos nela e somos acolhidos por ela. Mas esse levita, o sacerdote, como representante da lei e do sacrifício, não pode fazer nada por esse homem que está caído à beira da estrada. Nós encontramos ainda a figura, irmão, do samaritano, que poderia ser a figura de Jesus, que nos encontrou na beira do caminho e nos acolheu, e cuidou das nossas feridas, e tratou das nossas emoções, e restaurou a nossa vida. A figura dos 2 denários que foi pago lá na hospedaria pode ser comparada às 2 ordenanças, a ceia e o batismo. Quando Jesus pagou um preço para que nós pudéssemos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus e pudéssemos comer o pão e o vinho, ele pagou um preço, 2 denários pode representar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa forma de interpretar essa parábola, ela só tem um problema. O bom samaritano aqui, no sentido que Jesus Cristo está contando a parábola, não pode representar só Jesus. Nós precisamos nos encontrar na figura desse homem. Jesus conta essa história não para mostrar quem ele é. Jesus conta essa história, primeiro, irmãos, para dar uma resposta a esse mestre da lei. E segundo, para nos mostrar quem é o nosso próximo. Ele nos mostra quem é o ajudador, e ele nos mostra que tem pessoas que precisam ser ajudadas. E no final dessa história, ele vai dizer, e aí? Agora vai você e faz o mesmo que esse samaritano fez. Se torne igual a ele. Se não fosse por essas palavras de Jesus dizendo àquele mestre da lei, faça igual a ele, se torne um dele. Nós poderíamos dizer que esse samaritano é a figura de Jesus e seria muito confortável para nós. Mas Jesus está dizendo, essa não é só a minha figura, essa deve ser a sua figura também. A prática desse homem não pode ser só dele, a prática desse homem deve ser sua também. Quando você exclui o levita e o sacerdote, seja como o samaritano, e seja um que não feche os olhos para aqueles que Deus tem colocado à sua direita e à esquerda, que você tem encontrado no caminho. Não feche os seus olhos quando você deparar com essas pessoas que precisam tanto do socorro, do tratamento e do cuidado. Eu me lembro que quando eu fui chamado
ao Nordeste como pastor missionário. Um dia eu estava no púlpito e era tudo muito confuso para mim, porque eu não conhecia ninguém em Recife. Falei sobre isso semana passada aqui, e nós não tínhamos nenhum parente. Eu nunca tinha ido a Recife, não sabia como era a cidade, tudo que eu sabia era pela internet. E olha que naquela época a gente não tinha tantos recursos como hoje. E um dia eu estava no púlpito da igreja, eu tive uma visão, eu caminhando assim num beco escuro, não muito largo, e várias pessoas naquela rua. Eu via as pessoas, mas eu não enxergava o rosto delas. Mas eu caminhava naquela rua no meio da escuridão, e o rosto parecia uma massa cinzenta. Eu, com uma mochila nas costas, eu tirava enfiava as mãos assim, pegava alguns pães, né, alguns sanduíches, eu ia entregando aquelas pessoas. Passou algum tempo lá em Recife, nós, depois de não ter visitante na igreja, a gente não conseguia avançar com a obra. Havia um problema lá e a gente não conseguia resolver para que nós rompêssemos a barreira, para que as pessoas pudessem vir até nós. Nós decidimos sair de dentro das quatro paredes. E nós fomos ali para a área do Recife Antigo. Não sei se alguém conhece aqui. Recife tem uma área nova, que é o centro comercial, um lugar que vem depois, como a maior parte das cidades mais antigas, às vezes é marcado por esse quadro geográfico. E tem um quadro antigo, o lado antigo de Xerém, de Recife, um lado sujo, um lado cheio de bêbado, drogado. Recife, irmãos, eu vi um quadro que, mesmo sendo usuário de drogas por 14 anos consecutivos, eu nunca havia visto em lugar nenhum. Eu me lembro que um dos dias que nós saímos nessa missão, nós pegamos um viaduto, nós pegamos uma pista, e quando eu vi que eu ia pegar um viaduto e o retorno era muito longo ali perto do Forte 5 Pontas, eu joguei o carro do lado, tinha mais 2 carros atrás de mim, os carros entraram comigo, eu caí debaixo de um viaduto, estacionei debaixo de um viaduto. Pela primeira vez eu vi, irmãos, o tráfico de cola de sapateiro. Eu já tinha visto tráfico de maconha, de crack, de cocaína, mas de cola de sapateiro eu nunca tinha visto. Ficava o traficante com um galãozinho de 3.600 de cola na mão, e as pessoas vinham com aquelas garrafinhas, e o que elas tinham, elas davam àquele traficante, e ele pingava gotas ali de cola de sapateiro, e elas saíam dali como zumbi com aquilo na boca, destruindo os seus pulmões, o seu cérebro, algo destruidor demais. E nós começamos um projeto que a gente chamou Ministério Alcançar, era o nome do ministério. E nós falamos assim, nós vamos para o meio do centro de Recife Antigo, e nós vamos colocar um ministério de louvor, e nós vamos tocar a melhor música. Enquanto nós estivermos tocando, algumas pessoas vão sair visitando, os moradores em volta vão distribuir sopa, sanduíche para eles. E uma noite dessas, irmãos, eu entrei no beco escuro. Quando eu entrei, eu não consegui enxergar as pessoas, e Deus me mostrou há alguns anos. Eu te falei que te levaria a um lugar que havia uma barreira para que você não enxergasse o rosto dessas pessoas. Mas eu estou te colocando nesse lugar, e hoje eu quero que você olhe para essas pessoas, veja o semblante de dor delas e o amor que eu tenho pela vida de cada uma delas. Quantas vezes, meus irmãos, nós fechamos o vidro do nosso carro? Quantas vezes nós insistimos em não dar atenção ao que está acontecendo no muro do lado da nossa casa? Quantas vezes nós vivemos como se o problema não fosse nosso, a discussão no casamento não nos pertencêssemos, enquanto nós temos a resposta, a solução em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa parábola vai nos dizer que esse problema social é nosso, que o problema dessa nação é nosso, e nós precisamos viver essa missão que Deus colocou nas nossas mãos, seja através de um ministério que Deus colocou, de trabalhar com casais, como o pastor Edmilson. Todo ano ele reúne casais e leva para um sítio, e gratuitamente ele oferece um final de semana com essas pessoas, recebendo aconselhamento. Ele paga o sítio, paga a alimentação, ele reúne o Ministério MIAF o ano inteiro para falar dessas coisas.
seja através, meu irmão, de uma obra social, de um pequeno grupo que você acolhe alguém na sua casa, mas há um chamado de Deus para a sua vida, e Deus está dizendo a nós essa noite: não feche os seus olhos, não finja que você não está vendo, porque essa questão Deus nos deu para nós mudarmos e transformarmos a vida dessas pessoas. Jesus Cristo, irmãos, Ele se torna para nós não apenas um modelo de um Redentor, de um Salvador, de alguém que morreu para os nossos pecados. Jesus se torna, irmãos, um modelo de amor. Jesus não veio apenas para morrer pelos nossos pecados, para nos redimir, irmãos, da maldição. Jesus veio a esse mundo também para se tornar um modelo para mim e para você. Foi Ele mesmo que diz que nós não devemos ter nenhum outro mestre senão Ele. Foi Ele que disse: aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Se alguém está nos ensinando é porque Ele é mestre, e Ele está dizendo: aprendam de mim. Foi Ele que nos disse que tudo aquilo que o Pai faz, e Ele faz também, e nós devemos fazer. Então tire a visão desse Cristo que morreu só pelos seus pecados, e traga de volta esse modelo, que um Deus que veio para se tornar exemplo para mim e para você, para nos mostrar como nós devemos nos comportar, como nós devemos ser. Rasgue esse discurso que ninguém é perfeito, que Jesus Cristo era o Filho de Deus, como se Ele não fosse um modelo e um padrão para a sua vida. Tire da sua mente, irmãos, essa concepção que Ele era um ser extraordinário. Ele era 100% Deus, mas Ele foi 100% homem também, senão Ele não serviria de exemplo para mim e para você. A Bíblia vai dizer que Ele foi tentado em todas as paixões, como eu e você foi tentado também. Porque quando nós nascemos debaixo de 2 mandatos, irmãos. O primeiro mandato é o mandato da criação, e o segundo mandato é o mandato da evangelização. Deus criou o jardim, e quando Ele criou o jardim, Hamilton, Ele disse: olha, vocês vão dar nome a esses animais, vocês vão cuidar desse jardim, vocês vão guardar esse jardim, vocês vão dominar sobre todos esses seres que estão aqui, você terá controle sobre tudo isso. Eu sempre pensei, irmãos, que nós evangélicos estabelecemos uma relação muito egoísta com as pessoas. Sabe por que elas falam isso de nós, irmãos? Porque essa relação que nós estabelecemos, no meu ponto de vista, ela sempre foi muito egoísta. Nós aproximamos das pessoas para convertê-las a Cristo. E quando nós descobrimos que elas não querem nada com Cristo, nós as dispensamos, nos distanciamos dela. Elas não têm mais valor para nós as excluímos de nossa rede de relacionamento. Aí elas olham para nós, elas estão lá fora, elas dizem: os cristãos fazem um mal tremendo para a humanidade, porque a religião é o ópio, é a droga que tem dominado e tem escravizado pessoas, enganado pessoas, e pessoas, elas fazem um mal à humanidade. Ela diz: a igreja é manipuladora, faz lavagem cerebral na cabeça das pessoas. As pessoas entram lá, elas mudam, elas não são mais a mesma. As pessoas dizem ainda: como você pode ser tão inteligente e ainda assim acreditar em Deus? Entre nos currais educacionais, nas faculdades, nesses ambientes, e a sua fé vai ser questionada. Ou você é inteligente ou você crê em Deus. Para quem Deus é burrice. As pessoas dizem a nosso respeito que a maioria dos cristãos, eles são falsos. Eles falam uma coisa e vivem outra coisa no seu dia a dia. Sabe qual foi o segredo de Jesus modelo para nós? É que Jesus, Ele pregava aquilo que Ele vivia, mas Ele vivia também aquilo que Ele pregava no dia a dia. E as pessoas olham para nós com as nossas roupas engomadas. Graças a Deus quebrou aqueles tabus de gravata, roupa comprida, cabelão lá na cintura, perna cabeluda, sovaco cheio de cabelo. Graças a Deus desconstruiu tudo isso. E as pessoas falam assim: a roupa deles não demonstra quem eles são, porque eles falam uma coisa, mas eles vivem outras. Os donos da verdade. Esses caras acham que é o dono da verdade. Tem muita coisa errada e eu sou totalmente contra eles. Sabe por que eles têm esses pensamentos a nosso respeito, irmãos?
Porque nós nunca percebemos que o primeiro mandato que nós recebemos de Deus foi o mandato da humanidade, da criação. Antes de você se preocupar com a salvação de alguém, é claro que o principal ponto é levá-los a Deus, porque o que adianta ganhar o mundo inteiro, ter uma qualidade de vida aqui e perder a sua alma? Mas antes disso, você deve estabelecer um relacionamento pela qualidade de vida que você pode proporcionar a alguém. Vá nesses lugares, irmãos, de miséria. Fale de alimento espiritual e eles vão dizer de necessidades materiais. Fale para eles dos milagres e eles vão pensar em pão e suprimento das suas necessidades. A quem Deus deu a responsabilidade de cuidar dessa terra? Arar essa terra para que ela possa produzir os seus frutos. Mas nós estabelecemos uma relação simplesmente pelo mandato da evangelização. Por isso essa igreja carrega uma máxima com ela. Primeiro, ganhe a pessoa para você. Diga comigo, ganhe a pessoa para você. Está fraco, irmão. Estão cansados já de mim? Eu paro aqui agora. Primeiro, ganhe as pessoas para você. Segundo, ganhe a pessoa para o seu grupo, o seu churrasco, o seu gessé, o seu futebol. Terceiro lugar, ganhe a pessoa para Jesus. E quarto lugar, se puder, ganhe para a sua igreja, que é a nossa. Vamos lá, quarto lugar é o quê? Para a sua igreja. Se puder, traga ela para cá. Mas Jesus não estabeleceu um relacionamento com as pessoas de interesse, olhando o dízimo que elas vão dar na igreja, ou quanto ela vai fazer os nossos números aumentarem em nosso rebanho, ou crescer a nossa reunião. Jesus estabeleceu um relacionamento com a igreja, irmãos, simplesmente porque Deus amou o mundo inteiro. Diga comigo, o mundo inteiro. Que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus estabeleceu um relacionamento conosco? Porque Ele nos ama. Porque eu tenho um relacionamento com os meus filhos, porque eu os amo. Num desses meses da família, o Washington nos fez uma pergunta que eu me vi de frente dela. Estou como pai. E ele nos perguntou: o que acontecerá com você se você descobrir que seu filho é um homossexual? O que você vai fazer? Vai mandá-lo embora de casa? Você vai dar uma surra nele? Você vai discriminá-lo? Nenhum pai tem dúvida em dizer: não, eu vou amá-lo, porque independente da sua escolha sexual, eu vou continuar o meu amor por ele, porque meu amor não está baseado no que ele escolheu ser, mas está baseado no amor que vai sustentar essa relação e que vai me fazer caminhar com ela. Como é que nós devemos estabelecer um relacionamento com as pessoas, irmãos? É pelo vínculo do amor. Devemos olhar para essas pessoas como Jesus Cristo olhou, amando cada uma delas. Mas passou o criminoso que me fez mal. Sim, amar não quer dizer que você vai andar com aquele que lhe fez mal, com aqueles que lhe fazem mal. Eu não quero me ater e não posso por causa do tempo, mas amor não tem nada a ver com sentimento, irmãos. Amor tem a ver com atitude. E Jesus está dizendo: tenha as mesmas atitudes com essas pessoas que você tem com aquelas pessoas que você ama, mesmo sem conhecê-las, mesmo elas sendo tão más. Tenha as mesmas atitudes com essas pessoas. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Nós vamos seguir o modelo de Jesus. Nós vamos chorar com os que choram. Nós vamos, irmãos, nos alegrar com aqueles que alegram. Muitas das vezes essa pessoa que está em sua volta, ela só quer alguém que lhe ouça falar dos seus problemas, das suas dificuldades, das suas angústias. Muitas das vezes essas pessoas estão em busca de um ombro amigo para que ela possa chorar, para que ela possa desabafar e falar dos seus conflitos. E quando elas vêm até nós, o que nós devemos fazer? Amá-las como Jesus Cristo amou, acolher como Jesus Cristo acolheu. Jesus, ele se torna um modelo de amor, amor ao próximo, pelo que ele fez, porque ele nos ensina a fazer. Jamais nós vamos ganhar os nossos vizinhos, irmãos, os nossos amigos de faculdade, os nossos colegas, não seja pelo vínculo do amor. O dia que elas descobrirem que você não a ama, que você as rejeita,
o dia que elas não verem você, irmãos, esse sentimento, esse olhar de amor, de paixão. Eu recebo pessoas no meu gabinete, e às vezes nós passamos mais de hora conversando, e quando nós vamos orar, aquele problema não é meu, mas Deus me faz chorar com aquelas pessoas. Hoje eu atendi aqui pela manhã e eu saí tomado pelas conversas que nós tivemos naquele lugar, e já era mais de meio-dia, e eu vim caminhando para cá, esperando a Neide, e a minha vontade aqui no fundo era gritar, por questões que não eram minhas, eram dos outros, mais uma vez compartilhada comigo, pelo amor que Deus tem colocado no meu coração, se tornam minhas. Quando você aprender a chorar com essa amiga que mora do lado da sua casa, quando você oferecer o seu ombro amigo para uma pessoa que quer chorar, que quer ser escutada, elas vão ver o quanto você as ama, e quando elas verem o amor como as pessoas viam em Jesus, elas vão se entregar, elas vão querer ser igual a você, e você vai estar cumprindo o seu papel, a sua missão de alcançar pessoas pelo vínculo do amor. Mas Jesus não foi só um modelo, irmãos, como Redentor e Salvador da nossa vida, mas Ele foi um modelo também de compaixão pelas pessoas. O que movia Jesus era compaixão. Tem um texto que diz, e movido por compaixão. Qual era o combustível da vida de Jesus, Patrícia? Combustível de um carro é gasolina. Qual é o combustível da vida de Jesus? Era paixão. Paixão é sofrimento, irmãos. Não é isso que significa paixão? Jesus via uma pessoa sofrendo e Ele se compadecia, se compadecia dessa pessoa. Jesus é um modelo que nós devemos ter compaixão das pessoas. Jesus era movido pela compaixão. E quando nós olhamos, irmãos, quantas ações de Jesus foram tomadas pela compaixão que Ele tinha, por esse sentimento que Ele carregava com Ele. O cego de Jericó que gritava e ele nunca havia visto e nem ouvido aquele homem, mas o cego está do outro lado, à beira do caminho, gritando, ei Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus te traz esse homem para cá, eu preciso dar um jeito no sofrimento dele. E Jesus, quando chega em Jerusalém, e ele diz, Jerusalém que mata os profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os seus pintos. E quando Jesus Cristo encontrou aquela mulher, Ciro Fenícia, com um problema dentro de casa, e Jesus, focado na missão, disse, eu não tenho nada contigo, o pão não é para você. E ela insiste, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa, Jesus. E Jesus, movido por compaixão, ele dizia, nunca eu vi uma fé, nem mesmo em Israel eu vi uma fé como essa, e movido pela compaixão, diz, pode ir, a sua filha já está curada, e alcança aquela mulher a bênção, porque Jesus, movido por paixão por aquela mulher. Irmão, nós precisamos aprender quando nós devemos transformar o nosso não em um sim, e quando nós transformamos o nosso sim em um não. Nós precisamos estar focados na missão, nós precisamos saber quando nós devemos parar tudo, como nós devemos ser deixados levar por esse sentimento. Sabe qual é a descrição de compaixão, irmãos? É a descrição da compreensão do estado emocional de uma outra pessoa. É quando você se coloca no lugar daquela pessoa e você consegue entender o seu sentimento, a sua emoção, a sua carga de emoção. É quando você consegue enxergar uma mulher despedaçada pela humilhação, um homem, irmãos, humilhado pela falta de emprego. É quando você consegue captar o sentimento daquela pessoa. E estando no sentimento dela, no coração dela, você então entra, movido por paixão, ligado, power, por esse combustível, e você se coloca no lugar dela, e você tem uma atitude em favor dela. Como é que nós vamos alcançar as pessoas, irmãos? Agindo com as mesmas compaixões, olhando como Jesus Cristo olhou, sentindo como Jesus Cristo sentiu. Esse problema tem a ver com você, sim. Essa pessoa tem a ver com você, essa situação tem a ver com você.
O Senhor te colocou nessa família que você nasceu. O Senhor abriu essa porta de trabalho que você está nela. O Senhor te fez sentar nessa cadeira que você está sentado nessa noite, porque essa pessoa que está do seu lado, você tem tudo a ver com a vida dela, e você foi colocado aí para ser um agente de Deus, transformador da vida dessa pessoa. Não finja que você não conhece a pessoa, que você não sabe das questões dela. Diga para ela: minha vida e a sua está assim. Fala para ela: minha vida e a sua está assim, ó. Vou mudar a sua vida em nome de Jesus. Cadê os profetas para dizer: vou mudar a sua vida em nome de Jesus, vou te fazer sorrir, vou te dar o meu amor, vou te abraçar, vou te envolver. Amém, irmãos? Eu entrei na vida da Neide para fazer ela a mulher mais feliz da vida, irmãos, e eu estou disposto até morrer a fazer isso. Aí eu lembrei do áudiozinho que eu recebi, estou terminando já, tá, irmãos? O cara virou para o outro e falou assim: rapaz, eu fiz umas contas aqui, e o dinheiro que eu tenho dá para me viver até eu morrer. Mas só que é o seguinte: pelas minhas contas eu tenho que morrer hoje meia-noite. Estou disposto a fazer ela feliz até eu morrer. Vou fazer essa mulher feliz. As minhas contas é eternidade, nessa noite não, viu, irmãos? Nós devemos olhar para Xerém, saber, irmãos, que as questões que envolvem essa comunidade são nossas. Você entende isso, irmãos? Sabe por que nós ficamos 10 dias no Vem Terreno na praça? Porque se nós não ficássemos, irmãos, eles iam montar um trem elétrico ali, ia parar um carro de som, ia soltar uma música carnavalesca, demoníaca, e esses problemas bateriam na nossa porta. Foi por isso que nós fomos para lá. Deus precisa nos levar a andar pelas ruas e enxergar o que está acontecendo por trás de cada muro. Deus precisa nos levar, irmãos, a passar em frente dos focos que nós temos. O presbítero Elias um dia me procurou e disse: pastor, vim aqui buscar um conselho. Aluguei uma kitnet para um rapaz, parecia gente boa, indicado por alguém. Resumindo a história, 3 meses depois, virou um ponto de prostituição, de venda de drogas. Os vizinhos ligam para mim todo dia, essa noite me ligaram a noite inteira: ó, está acontecendo isso aqui, aqui. E eu fui pedir a casa ao rapaz, o rapaz falou: vou falar com os meninos para ver o que ele acha. Os meninos? Eu não aluguei casa para os meninos, aluguei para um só, e ele entendeu que eram uns meninos, e gente boa pra caramba, né? Nós estávamos na Vila Kennedy essa semana, num café, e quando nós chegamos lá, o pastor fazendo uma oração, e aí ele orando por aquela comunidade, e a cena triste que eles viram quando chegaram ali, e eu perguntei ao recepcionista: que cena triste é essa? Ele disse: não, é os meninos do tráfico, eles estão meio agitados hoje, com seus brinquedinhos, as suas motos e as suas armas, andando para lá e para cá, e quem não está acostumado fica chocado mesmo. Terminou a reunião, o pastor falou: é bom vocês esperarem mais 5 minutos, porque estão dando uma busca numa casa aí, o helicóptero está sobrevoando. Nós esperamos 5 minutos, 10 minutos, eu falei: eu tenho que ir embora. Peguei o carro correndo, virei o carro, vou contar, Marcelo. Aí virei o carro correndo, parei o carro na porta da igreja. Quando eu parei, começou uns pipocos para todo lado. O Arnaldo pensou que era foguete, né? Eu não acostumado com essas coisas. Arnaldo entrou no carro, aquele jeito de pernambucano, né? Devagarzinho, né? Vai, meu filho, entra no carro para estar escutando. Escutando o quê? Agora mesmo você vai sentir. Aí o Gustavo entrou correndo no carro, o Elber também entrou. Cadê o Marcelo? Logo o gordinho, ficou atrás, né? Cadê o Marcelo? O Marcelo foi no banheiro, eu vou largar ele aí no trono, vou meter o pé. Aí o Marcelo correndo, entrou no carro, a gente meteu, ligou a alarme, abaixou os vidros e saiu de lá. Enquanto eu estava lá, eu olhei para o coração daquele pastor. Como vive um pastor desse no meio de uma comunidade? Por que ele não vai embora? Por que ele não desiste daquele lugar? Porque Deus colocou compaixão nele e ele entendeu que os problemas daquela comunidade são os problemas dele, e ele está empenhado em tirar o máximo de pessoas daquele lugar e ganhar essas pessoas para Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Nós temos outros problemas na nossa comunidade, irmãos. Não se engane. Vai no posto de saúde, vai no centro de recuperações que estão em nossa volta. Eles estão superlotados. Eles estão tomados por pessoas. Olhe em nossa volta e você vai ver, batendo na nossa porta, alguns mendigos já morando debaixo de marquises. Algumas pessoas levadas, irmãos, a um grito que nós devemos ouvir, de uma alma despedaçada, de alguém em busca de um socorro. E quando nós olhamos para essa necessidade, é um desafio tremendo para nós seguir o modelo de Cristo e ter compaixão e agir com compaixão no nosso dia a dia e não fingir que essas questões não são nossas. Elas são nossas sim. E se você achar que não é nossa, você corre o risco de um dia esses problemas baterem na sua porta, de um dia os seus filhos serem vítimas desses problemas, de um dia você ter uma necessidade e não ter uma resposta, porque você ignorou durante tanto tempo algo que poderia ser combatido com o poder do Evangelho de Cristo, que transforma a vida de uma pessoa. Paulo disse: o Evangelho de Deus é poder de Deus para a transformação de vidas. Por último, Jesus não é apenas um modelo do nosso Redentor, mas Ele é o modelo das nossas respostas, das respostas que o mundo precisa. Qual era a resposta que esse homem caído à beira da estrada precisava, irmãos? Ele precisava de alguém que acolhesse ele. Jesus espera que nós façamos o mesmo. Queria chamar o louvor aqui, e eu queria encerrar nessa noite dizendo que esse samaritano carregava consigo, irmãos, perguntas que não tinham respostas, feridas que foram abertas. Esse samaritano, irmãos, andava de lugar em lugar buscando uma saída, algo que pudesse saciar a sua sede. Ele era um peregrino, quero crer eu, e vou usar o uso agora da conjectura, subindo para Jerusalém, descendo para Jerusalém, tentando saciar a sua sede, matar a sua fome, preencher o vazio da sua alma. Esse homem é símbolo daqueles que batem de porta em porta, andam de um lado para o outro, buscando uma resposta. E o que nós olhamos, irmãos, é um sacerdote que não pode ter resposta para as suas perguntas, um levita que não consegue dar resposta para as perguntas também, mas nós encontramos alguém que chama a responsabilidade para ele e diz: ei, aqui, deixa eu cuidar de você, deixa eu tratar das suas feridas, deixa eu te colocar sobre o lombo do meu animal, deixa eu te carregar no meu carro, deixa eu te colocar na minha casa, deixa eu levar você comigo nessa caminhada até um lugar seguro, deixa eu te hospedar nesse lugar. E olha só, viva a sua vida, porque um dia Jesus Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, eu e você vamos estar nessa busca que Ele tem pela vida do homem. Mas nós precisamos sair daqui, que talvez, com essa convicção, que talvez a gente não consiga fazer muita coisa por Moçambique, talvez a gente não consiga fazer muito por Brumadinho, talvez nós consigamos fazer muito pela Cracolândia em São Paulo, pela nossa central do Brasil, mas nós podemos fazer alguma coisa onde Deus nos colocou, onde nós estamos inseridos, nos contatos e relacionamentos que Deus tem nos dado no dia a dia. Deus está nos dizendo essa noite que nós podemos entrar na vida de pessoas, e nós podemos transformar a vida dessas pessoas. Você crê nisso, irmãos? Deus está nos dizendo essa noite que nós podemos nos empoderar tanto de quem foi Jesus, a ponto de nós nos tornarmos igual a Ele, e um dia dizer, como Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Os meus pensamentos não são mais os meus, as minhas atitudes não são mais as minhas. Depois que eu conheci a Neide, eu mudei tanto, irmãos, o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, os caminhos que eu tomo. É impossível andar com Jesus e não ter o modelo que Ele é para mim, um modelo a ser seguido, que muda a minha vida, a minha fala, e que transforma a minha maneira de ser. E hoje, nesse culto de missões, a responsabilidade é sua. Eu vou escrever essa carta pastoral, e a primeira frase que você for ver lá em cima vai estar escrito assim: quando você lê essa carta, não pense na igreja, não pense no seu irmão da esquerda ou da direita,
não pense nos presbíteros e no pastor. Quando você lê essa carta, pense que a palavra é para você, é Deus que está te chamando a ser um bom samaritano. Não pense que essa responsabilidade é do levita e nem do sacerdote, porque não é. Essa responsabilidade é sua. Tem uma responsabilidade sobre os nossos ombros, irmãos, que não é minha como pastor, não é nossa como denominação, mas é sua como membro do corpo de Cristo. E Deus está nos chamando para essa responsabilidade nessa noite. Talvez eu nunca consiga fazer nada por aqueles que estão na Ásia, mas eu quero fazer por Xerém, pela rua que eu moro, pelo loteamento ou bairro que eu estou nele, porque Deus nos chamou para isso. Quem entende isso nessa noite? Fica de pé nessa noite.